gente, ai, que coisa boa. Bom, vamos falar de um assunto que eu particularmente adoro. Voltando aqui à nossa segunda parte, né, depois desse intervalinho, que é jurisprudência. Galera, tem alguns slides sobre jurisprudência. Particularmente é um assunto que eu adoro. Por quê? Como advogada que sou, né, a gente acaba se acostumando a lidar com essas decisões dos tribunais. Primeiro, falando para vocês bem amplamente o que é a jurisprudência, ou o que ela significa, né? Gente, a jurisprudência em si é a decisão proveniente do tribunal, certo? Quando eu tenho vários casos parecidos que geram uma determinada decisão que serve de parâmetro para outros casos análogos, parecidos, que a gente pode, né, usar como modelo. Então, o que acontece? Quando o juiz de primeiro grau, né, o juiz dá uma sentença, aí essa sentença ela pode ser recorrida, como eu já falei nos slides passados, né? Quando ela é recorrida, quem vai avaliar aquele recurso é o tribunal. E aí o tribunal ele vai dar como se fosse uma outra sentença, que a gente chama de acórdão. E o acórdão, ele vai vir pautado por alguma jurisprudência. E aí, quando eu subo essa decisão, por exemplo, eu recorro desta decisão, ou seja, deste acórdão, aí eu vou para o Tribunal Superior. Aí o Tribunal Superior me dá essa jurisprudência, certo? Que é o quê? Essa decisão que ele já utilizou aquela mesma jurisprudência em outras decisões análogas, ou seja, em casos concretos parecidos com esse. Desculpa, galera. Parecido com esse que ele está julgando naquele momento, né? Que o desembargador, que o ministro está julgando naquele momento, certo? Então, a partir dali, eu criei meio que um vínculo entre determinados processos. E eu trouxe para o mundo jurídico a ideia de que processos parecidos vão demandar aquela mesma decisão, ou uma decisão muito parecida com aquela. Guardada sempre, gente, as devidas proporções do caso concreto, tá? Porque, por mais que seja parecida, às vezes não é igual, né? Então, assim, a mesma jurisprudência não vai comportar a mesma decisão para aquele caso, né? Mas pode ser que se torne parecido, tá certo? E aí, a primeira discussão é, né, se a jurisprudência é ou não fonte do direito. Tem doutrina que diz que sim, tem doutrina que diz que não, tá certo? Para a hermenêutica, hoje, conceito atual, a jurisprudência é sim fonte do direito, tá certo? Vamos já, seria fonte formal e estatal do direito. Por que estatal? Formal a gente vai já entender, mas por que estatal? Porque é relacionada com esse poder do Estado, ou seja, através do magistrado, através do juiz, de dar essa decisão, né? De rever esses conceitos jurídicos e dar essa decisão, certo? Bom, a ideia de fonte, que é essa reiteração de julgamentos no mesmo sentido, seria o conceito de jurisprudência, capaz de criar um padrão normativo, ou seja, um padrão a ser seguido, um modelo, né, de condução daquele processo, daquele determinado assunto. Quando o caso é parecido, às vezes a gente até queima etapas, no sentido de que, olha, tem uma decisão assim, tem uma decisão assada, a gente coloca a decisão já na petição inicial, que é para o juiz, vixe, esse caso já foi julgado, pronto, agora eu vou ter que seguir com ele, né? Embora a tradição no civil law, que é o nosso caso, não seja tão assim, mas de pular etapas e seguir logo para aquela decisão, né, já que já tem uma jurisprudência, mas facilita muito a nossa vida na condução em si dos processos, no julgamento, quando o juiz ele já tem meio que essa mente aberta nesse sentido, tá certo? Tá aqui, ó. A jurisprudência se forma mediante o labor, que é o trabalho, né, interpretativo dos tribunais, conforme eu falei, interpretando e aplicando o direito positivo. O que é o direito positivo? O direito legislado, né, o que está escrito nas leis. É irrecusável a importância do papel dos tribunais na formação desse direito específico, desse direito jurisprudencial, porque ele reconhece o poder de preencher as lacunas, né? Que a ideia de que, às vezes, a lei, ela não, como a gente já falou algumas vezes, né? A lei, ela não consegue trazer uma decisão
100% acertada ou 100% dentro da realidade. Porque, às vezes, tem uma lacuna, às vezes tem algo que a lei não comportou. E aí vem a jurisprudência com aquela decisão daquele juiz, naquele caso análogo, ou seja, parecido com aquela decisão, e ele vai aplicar aquela jurisprudência, entendeu? Aí, de novo, atuando, buscando sempre a paz social, né? Resolver o conflito e restabelecer a paz social. Por que a jurisprudência é fonte formal e estatal? Formal porque vincula o complexo de dados econômicos, políticos e ideológicos, né? As fontes formais, elas têm essa característica de cultural, de econômica, de política, ideológica, né? Dentro lá da materialidade do direito. E a estatal, ante a constatação de que as normas são produzidas por um órgão do Estado, que é o Poder Judiciário. Ou seja, eu dou a jurisprudência esse caráter de certeza de algo que vem do nosso ordenamento jurídico, de algo que vem de um poder soberano constituído, que é o Poder Judiciário, tá certo? Embora a gente tenha por tradição o direito positivo, já vimos, né, que a gente vive essa era de positivismo, a gente tenha por tradição esse direito positivo, esse direito normatizado, leis e várias leis tratando de vários assuntos, tentando que o ordenamento jurídico seja o mais completo possível, a gente tem, já vimos, já estudamos, a existência das lacunas, desses momentos em que eu não tenho uma lei que regulamente determinada circunstância, e aí eu venho com a jurisprudência, com os princípios gerais do direito para preencher aquela lacuna, tá certo? Então, eu meio que equiparo os princípios gerais do direito, a analogia com essa ideia de jurisprudência, tá certo? Gente, só lembrando que a jurisprudência ela é uma tradição do common law, que são as civilizações que vão mais dessa parte de cultura, mais relacionado com as relações em si estabelecidas, que não demandam necessariamente leis ou um compêndio enorme de leis, como é o nosso civil law, tá certo? Eles se baseiam mais na jurisprudência, na verdade, na análise dos casos concretos. O que tem dois lados, né, da mesma moeda. Tem o lado bom e o lado ruim, né, o lado fácil e o lado difícil. O lado bom é que aquela decisão já foi tomada, então você meio que repete, Ctrl+C, Ctrl+V, mudando as partes, obviamente. E o lado difícil você tem que conhecer. Porque se houver uma jurisprudência de 1528 que resolve o seu problema hoje em 2020, você vai ter que conhecer essa jurisprudência de 1528, entendeu? Imagina o tanto que isso gera de transtorno para você procurar casos análogos. Mas, Morgana, mulher, tu não acabou de falar que a sociedade avança, evolui, que aquela mesma lei não alberga aquele mesmo caso. Por que uma jurisprudência vai albergar? Porque a jurisprudência ela é um pouco mais íntima, um pouco mais própria das partes, entendeu? Por mais que as circunstâncias mudem, as situações mudem e o direito é dinâmico por si só, a gente precisa e demanda conhecer essa jurisprudência. É como se eu estivesse conhecendo aquela lei utilizada naquele momento para resolver aquele caso. Imagina rever uma decisão antiga, uma decisão de 1950, 1960, sei lá. Não é nem possível, mas enfim. Se fosse possível, olha a quantidade de história que a gente ia encontrar dentro desse processo, né, para a gente mexer, para a gente movimentar. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim, né, galera? E aí, o que é? Aí, a natureza jurídica da jurisprudência. No âmbito do processo, os julgadores criam uma norma para o caso concreto. Ela vai servir única e exclusivamente para aquele caso, mas ela vai se tornar análoga para outros tantos que vierem depois daquele primeiro, relacionados com aquela mesma matéria, com aquela mesma discussão jurídica, tá certo? O que permite asseverar o papel criativo e construtivo do magistrado, que é a ideia desse papel de que o magistrado ele também cria lei, embora a jurisprudência ela não tenha poder de lei, mas ela é fonte. Se ela é fonte de direito, então ela está ali equiparada às fontes materiais que nós temos, tá certo? No desenvolvimento da interpretação, bem como atribuir à jurisprudência a condição de fonte, né, como modo de manifestação do direito. O que é a lei? A lei não é onde a gente busca a solução para o nosso caso concreto,
pois a jurisprudência também tem esse viés, né? Também tem essa natureza jurídica, digamos assim, essa essência, que é de dar aquela decisão para aquele determinado caso concreto. Então, eu tenho N circunstâncias relacionadas ao mesmo caso, por exemplo. E aí eu vou avaliar esse caso em outra circunstância, em outro momento histórico, em outro período, mas que aquela decisão tomada lá atrás também vai servir para mim hoje, né? É tanto que um dos trunfos que a gente tem, e eu acho que eu já contei para vocês, é a jurisprudência. É citar uma jurisprudência, já citei. 3 sobrinhos dele. Eles mesmos enterraram o pai. Segundo Deberto Rocha, de 65 anos, foi outra vítima. Morreu ontem, após 13 dias de internação, com Covid-19, em estado grave, e teve uma parada cardíaca. A aula está gravando, desliga esse microfone. E não tinha aparelho respiratório. O secretário de Saúde de Tocantins, José Júlio Júnior, informou que não há técnico disponível para instalar o raio-x. Vem assistir a aula, faz favor, desliga a TV, depois você vê o jornal, você vê lá pelo Globoplay. Então, pequeno carão aí para vocês, né? Bom, o juiz, ele é esse intérprete autêntico, que é essa pessoa que cria essa jurisprudência, ou seja, que cria esse âmbito de decisão e de interpretação, de conseguir trazer para o caso concreto aquela lei que parece obsoleta, que parece mais antiga, e fazer com que a gente consiga entender nas palavras dele, na interpretação dele, que aquela decisão foi justa, foi adequada, tá certo? Não há como negar que a jurisprudência seja fonte imediata e direta do direito, né? Mesmo nos sistemas mais antigos. Gente, a lei de Talião era quase que um Ctrl-C, Ctrl-V dessa ideia de jurisprudência. Em que sentido? Eu conseguia trazer para os casos concretos que a decisão era justa, adequada, porque eu seguia aquela lei, mas dentro da interpretação daquele autor, por exemplo. Daquele autor, daquele juiz. Por exemplo, se fosse o pai que roubasse uma galinha, ou, enfim, roubasse alguma coisa de uma pessoa, né? Um homem roubasse alguma coisa de uma pessoa, seria uma decisão. Mas se fosse o filho desse homem que roubasse, o homem sofreria a mesma consequência que sofreria se tivesse sido ele próprio que tivesse roubado, entendeu? Ou seja, as crianças, né, elas não seriam como hoje, como até hoje acontece, não seriam responsabilizadas. Quem é o responsável? O pai ou a mãe que está com aquela pessoa naquele momento, com aquela criança naquele momento. Então, eu não tenho como demandar isso além do que tivesse sido estabelecido naquela jurisprudência, por exemplo, entendeu? E aí, o que mais? Bom, veicula a interpretação e aplicação da norma positiva, ou seja, eu preciso de uma norma, de uma lei que já me dê aquele balizamento para eu dar aquela decisão. Eu já falei sobre isso hoje, inclusive, né? De que eu preciso da lei me balizando, me dando aquele terreno fértil para eu poder julgar, para eu poder fazer a minha interpretação, para eu poder fazer a minha adequação ao caso concreto, tá? Eu preciso aplicar os princípios gerais do direito, a equidade, a analogia, na falta de norma específica, e ter uma força construtiva e preservativa da uniformidade dos julgados. Isso talvez seja o ponto mais relevante que eu tenho para falar com vocês sobre a jurisprudência. Desculpa, galera, eu me empolgo, vou ficando sem voz. Bom, como assim, Morgana? Em que sentido? Gente, a segurança jurídica, ela depende de alguns critérios. Um desses critérios é que eu consiga dar uma solução para o caso concreto, né? Conforme eu já tinha falado anteriormente. O que acontece? Putz, eu tô gravando? Ai, tô, graças a Deus. O que acontece? Quando eu tenho uma demanda, uma decisão, eu preciso estabelecer que aquela decisão vai ser justa. E é como eu falei, não depende necessariamente ou exclusivamente da parte propriamente achar que foi justa ou não, porque ela tem a opção de recorrer. É preciso que o juiz ele dê uma decisão, e que essa decisão, no entender dele, ou seja,
no livre convencimento dele, nos argumentos, na forma como ele deu aquela sentença, na forma como o tribunal deu aquele acórdão, seja a mais acertada, justa, coerente possível. Para ele, no entender dele, ele não poderia ter dado outra decisão que não aquela. Essa é a ideia. Então, quando eu firmo a minha jurisprudência, é nesse sentido, de que eu estou devolvendo a segurança jurídica para aquela circunstância e que aquela decisão é a mais acertada. Que eu, nas mesmas condições, eu brinco sempre, né, de temperatura e pressão, não conseguiria dar outra decisão que não aquela que eu dei, entenderam? Essa é a ideia da satisfação, essa é a ideia da segurança jurídica. Naquelas mesmas circunstâncias, eu não conseguiria ter dado outra solução, outra decisão, que não aquela que eu dei, entendeu? E aí, eu puxo o gancho para a ideia de que o direito é um fenômeno histórico e cultural, não é? Então, que ele se modifica muito com o tempo, que ele é ultra dinâmico, porque segue a sociedade, porque molda a sociedade, e a sociedade se molda àquele direito aplicado àquela determinada época, àquela determinada circunstância. E ele é também um sistema jurídico aberto para a realidade social, porque se modifica junto com ela, né? E aí sim, o julgador, o decisor daquele processo, ele tem que ter essa esfera de criatividade, né? Essa esfera de inovar, de criar um determinado direito, mas que esteja sempre, né? Isso é sempre bom a gente lembrar, esteja sempre relacionado com aquela realidade social e com aquele caso concreto especificamente, tá certo? Além de ter a lei como pilar, como base, para tomar determinada decisão, certo? Montesquieu fala que se os tribunais não devem ser fixos, né, devem-nos os julgamentos, a tal ponto que não sejam jamais um texto preciso de lei, sendo os juízes apenas a boca que pronuncia aquelas palavras. Gente, em que sentido? O que o Montesquieu quis falar com isso? Que, por mais que eu mude os juízes, mude os tribunais, mude a constituição daquele juiz, daquele tribunal, aquela decisão, ela vai ser sempre fixa. Por quê? Porque para aquele momento histórico, é como eu falei, para aquele momento histórico, eu não teria como ter tomado uma outra decisão. A decisão tinha que ser aquela, teria que ser aquela. Por quê? Porque naquelas condições eu não teria como tomar uma decisão diferente. E aí ela se torna fixa para aquele momento, para aquele período, ela se torna fixa. E ela vai ser fixa sempre. Até que haja um recurso, né? Uma possível ação rescisória hoje nos nossos tempos, né? Uma possível ação rescisória e que precisa de 2 anos, até 2 anos, para que a pessoa encontre algo que faça com que a decisão se modifique 100%, que o processo volte todinho 100%, eu não terei como modificar aquela decisão vai ser eterna, ela vai estar ali sempre disponível para a gente, em formato de jurisprudência, tá certo? Deixa eu só ler aqui, porque tem alguma coisa aqui. Meu Deus, já estou lá no 8. Só um instante, galera. O PowerPoint, às vezes fica em cima o PowerPoint, aí eu não consigo ler muito bem. Jesus. Vamos lá. Tem umas coisas que eu quero ler, que às vezes eu não consigo ler muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu estou no 9. Sim, já falei, né? Aí, agora... Interpretação das questões valorativas. Entendi, assim, que o juiz deveria aplicar literalmente a lei, né? A gente já falou sobre isso. E na mentalidade deles, especialmente no civil law, que é o nosso caso, prevalecer a aplicação mecânica da lei, que era quando o juiz ele não tinha essa opção de fazer uma valoração, de incluir nada diferente, ou seja, de fazer uma interpretação relacionada àquela lei. Ele tinha que fazer de forma diversa, às vezes da opinião dele, mas que fosse encontrada com a opinião legislativa fundamentada para aquele caso, tá certo?
Bom, as teorias contemporâneas sobre interpretação jurídica abandonam essa posição, nós já sabemos, né? Hoje o juiz ele tem esse amplo poder criativo, interpretativo, que ele pode jogar a valoração que ele considera mais justa e mais adequada para resolver aquele caso, tá certo? A lei fica sendo uma referência, já falei sobre isso, né? E o juiz vai extrair a melhor decisão que ele considere para aquele caso. Às vezes pode parecer que isso se torna um pouco inseguro do ponto de vista jurídico, né? Mas não é, galera. Na verdade, o juiz ele faz o papel que a lei deveria fazer, mas que ela não consegue, porque ela não tem tempo para isso. Uma lei que foi criada há 30 anos atrás, vai servir de base para julgar hoje, em 2020? Vai. Porém, olha a sociedade de 2020 para a sociedade de 1990? Sei não. Há 30 anos atrás. Né? Como é que era essa sociedade? Muito diferente da sociedade de hoje. E assim mesmo a lei está vigente, está, né, possui eficácia, e o que o juiz vai fazer? Ele vai interpretar, ele vai traduzir, né, aqueles conceitos legais, ali interpretados, vai trazer para a realidade jurídica atual, e aí sim ele vai fazer a melhor interpretação e a melhor aplicação da lei naquele momento histórico, o que é muito relevante para a gente ter decisões atuais, decisões fundamentadas na realidade social presente, né, naquele momento. Desculpa, galera. É forçoso reconhecer a vitalidade da interpretação construtiva dos juízes, pelo que a hermenêutica ganha sempre mais vigor, né, que é essa ideia que eu já estou falando aqui. Desculpa, galera. Às vezes eu me engasgo. Eros Roberto Gralo, né, traz duas ideologias nessa ideia de interpretação, que é a estática e a dinâmica. Gente, mas eu já falei, já expliquei sobre isso, eu só trago o doutrinador para a gente ter talvez uma amplitude, né, de conhecimento. Mas a ideia da estaticidade, né, é a certeza, a estabilidade, às vezes a previsibilidade dos chamados, desses valores, né, dessa ideia que a lei congrega em si, de trazer para o ordenamento essa certeza, essa segurança, está na lei, procure na lei, a lei vai te dar a resposta. Se a lei não te der a resposta, eu tenho princípios gerais de direito, eu tenho analogia. Vamos pensar lá no caso da Maria da Penha. Normatividade aplicada, de acordo com o que existia na época. Interpretações feitas de acordo com o que existia na época para que os juízes pudessem se balizar, e assim mesmo ela não se convenceu. E ela foi para onde? Para o Tribunal Internacional, que o Brasil é signatário, né, de tratados e acordos, para procurar dentro dessa outra normatividade externa ao nosso ordenamento jurídico, externa só do ponto de vista físico, tá? Porque do ponto de vista da legalidade, são acordos aceitos. E o juiz tinha que aplicar. Tanto foi assim, tanto foi longe, que tiveram que criar uma lei, o legislativo teve que criar uma lei albergando aquela condição que ela tinha pedido na petição inicial dela, entenderam? Então, assim, ela não se conformou com essa estaticidade e foi atrás, foi buscar novos conceitos, novas valorações para aquela mesma circunstância jurídica. E aí, na dinamicidade, né, com relação à interpretação, é uma atividade que adapta o direito ou adapta a normatividade como um todo para as circunstâncias da atualidade, ou seja, porque a gente vive hoje a título de decisão judicial. Por isso que eu defendo, né, que se você tem uma lei de 30 anos atrás, você vai conseguir aplicar essa lei hoje. Primeiro, porque o juiz ele vai fazer, primeiro não, principalmente porque o juiz vai fazer essa valoração, ele vai fazer essa interpretação, ele vai exercer essa criatividade dele no sentido de conseguir trazer aqueles conceitos, aqueles valores, aquelas adequações para a nossa realidade de hoje, 30 anos depois, entendeu? Se não fosse assim, gente, a gente não teria condições de acompanhar, legislativamente falando, determinadas circunstâncias que acontecem. As próprias circunstâncias familiares, por exemplo. Hoje a gente tem famílias formadas por 2 pais, por 2 mães, por um pai apenas, por uma mãe apenas, avós e netos, e não deixam, às vezes, até uma configuração diferente, onde moram outras pessoas que têm uma ligação de afeto. Então, assim,
São relações que se modificam muito ao longo dos anos. E assim mesmo, está lá o Código Civil de 2002, 2002, né? Quase 20 anos já, gente, 18 anos já, né? Tem o Código Civil. Que consegue trazer essa realidade para a gente, que consegue trazer esse novo conceito de família para a gente, de uma forma atual, de uma forma tranquila, em que a gente não tenha muita dificuldade nas decisões, porque a configuração familiar mudou. E o código é de 2002, ou seja, já é desse século, né? Já é dessa nova era, digamos assim. E assim mesmo, ele consegue ser atual, mesmo estando quase 20 anos já atrasado. Imagina ter que criar um código civil todos os anos, ou todos os meses, ou todas as semanas. Não tem condição, gente. Então, é imprescindível esse relacionamento do juiz com a atualidade, porque é ele que vai trazer esse vigor para a lei, é ele que vai trazer essa atualidade, essa capa de normalidade para essas leis. Não fosse assim, a gente não conseguiria atuar no direito. Se fosse demandar sempre uma lei diferente, ou imagina um decreto, ficar sempre dependente andando ali na corda bamba. Isso é uma insegurança jurídica tremenda. Então, a jurisprudência, nesse caso, atua como esse ramo de segurança jurídica, de atualidade, de concatenar o caso concreto com a realidade efetiva onde ele está acontecendo, de linkar aquela lei, né, daquele momento histórico com a nova realidade, e o juiz fazer essa interpretação e trazer para a gente esses conceitos e essas ferramentas, tá certo? As decisões judiciais, né, porque são órgãos judiciais, têm uma eficácia geral, vão abranger toda aquela população, toda aquela sociedade, vide as súmulas vinculantes, que vinculam realmente a sociedade como um todo, e são jurisprudências, né, jurisprudências evoluídas. As decisões dos juízes que se tornam normas individuais, porque vão ser seguidas por aquela população, por aquelas partes envolvidas naquela relação jurídica. A decisão supõe a criação de uma norma geral, que serve de justificação à sentença, que no caso é a jurisprudência, tá certo? E em determinados casos, quando eu tenho lacunas ou antinomias, né, um conflito ali, os juízes formulam normas novas, não vinculadas a textos normativos pré-existentes. Em que sentido? Para garantir que aquela decisão vai ser cumprida e que não vai haver um déficit, ou que não vai haver uma desatualização com relação à segurança jurídica que se preza nessas relações, tá certo? Deixa eu mudar aqui o slide. Até agora, beleza, galera? Tá tranquilo? Estou um pouquinho acelerada hoje, porque eu realmente quero terminar todos esses slides, mas eu já estou olhando o horário e eu estou vendo que não vai dar tempo, mas estou tentando. Mas se vocês estiverem achando muito ligeiro, é só falar, tá certo? Vai dar certo. Bom, e aí eu tenho essa ideia de stare decisis, ou é um termo que vem lá do direito romano, né? Que diz mais ou menos assim: ficar com o que foi decidido e não mover o que está em repouso. É como se estivesse pedindo que a gente acatasse a decisão de pronto e não mexesse mais naquilo. E aí eu tenho duas interpretações, adivinha, né? Tenho duas interpretações, dois relacionamentos para esse caso do stare decisis, que é o quê? Eu ter aquela determinada decisão e saber que dela eu posso recorrer no que eu considerar que não foi justo ou não foi, e dar certeza de que aquela decisão, em algum momento, vai se tornar estática, ou seja, vai se tornar fixa, que eu não posso mais mexer ou modificar, porque ela já me deu a decisão. Aliás, já me deu aquela solução. Eu já tenho a decisão para o caso que eu estou discutindo. Eu estou satisfeito, eu parte, né? Eu estou satisfeito? Posso não estar satisfeito, mas eu tenho uma decisão, eu tenho por onde me guiar, entenderam? Bom, aí nessa circunstância, né, falando aí, desenvolvendo mais o assunto, a decisão assume a função de não apenas resolver o conflito, né, mas estabelecer um precedente, que galera, a ideia que nós temos dos precedentes, de abrir precedentes.
advogados, né, e servidores como todo falam muito isso. Eu não posso abrir o precedente, que é o quê? É dar uma decisão que eu sei que vai abrir o precedente, ou seja, que vai fazer com que venham outras parecidas com aquela. Quando eu julgar que aquela não é a melhor decisão ou a melhor forma de decidir. Entenda. Por exemplo, o Sérgio Moro foi exonerado do cargo, né? E aí, em tese, o presidente abriu um precedente para a exoneração de outros ministros. Claro que é possível, tá, gente? Estou só dando um exemplo mais concreto. Ele abriu o precedente para contratar, digamos, alguém que não seja parecido com o Sérgio Moro, na postura dele, né? Quando ele fez essa exoneração. Pensando um pouquinho mais dentro de um âmbito processual, por exemplo, quando você dá a guarda compartilhada, que foi uma circunstância jurídica, né, que se modificou com o tempo. Você deu a guarda compartilhada. O pai e a mãe agora terão direitos iguais sobre aquelas crianças, inclusive quantidade de tempo juntos. Gente, isso é um ganho gigantesco para o direito, mas tem um monte de implicações na vida prática. Mas eu abri o precedente. A partir daquela primeira decisão, várias outras se seguirão naquele mesmo sentido. Quando eu tiver com as condições claras e objetivas relacionadas àquele caso, né? Quando eu concedi a primeira divisão de bens entre casais homoafetivos, né? Um morreu, aí o outro pôde herdar os bens do seu companheiro, em caso de união homoafetiva, quando eu concedi a primeira possibilidade de casamento, né? Embora o Código Civil use a nomenclatura casamento para homem e mulher, né? Isso é bem claro no código, mas eu abri o precedente da possibilidade do casamento ou dessa união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, são circunstâncias que se modificaram, mas que foram fundamentos legislativos, ou fundamentos jurisprudenciais. Teve um juiz que achou que era adequado fazer a interpretação ampliativa da lei para possibilitar que casais homoafetivos pudessem se casar, pudessem dividir bens, pudessem adotar crianças, pudessem gerar crianças através de inseminação artificial, com um outro doador anônimo, enfim. Certo? Então, são circunstâncias bem possíveis e bem dentro da normalidade, mas imagina isso há alguns anos atrás, porque hoje para a gente é normal, mas há alguns anos atrás não era. O próprio Código Civil não alberga essa qualidade. Isso foi uma decisão jurisprudencial, que é o quê? Uma decisão de um juiz. Um juiz, um tribunal, e aí com uma fundamentação mais extensa, mais voltada para outros âmbitos, né, usando o direito comparado, trouxe para o nosso ordenamento jurídico e integrou o nosso ordenamento jurídico como uma decisão jurisprudencial, certo? Aí também a adoção desses ter decisions, né? Significa que o tribunal não pode julgar um caso concreto sem agir em coerência com as decisões judiciais anteriores, que é a ideia de fazer né, de seguir essa decisão, fazer com que eu siga aquele precedente, então, a partir dali, abrir o precedente, a partir dali eu vou ter que seguir com aquele mesmo entendimento. Claro, analisando sempre o caso concreto, porque vez ou outra vai aparecer uma coisa diferente, mas eu vou sempre poder me guiar por aquele caso concreto, tá certo? Uma decisão do passado, cujas razões forem expostas, deve ser aplicada em casos similares e posteriores, onde caibam as mesmas razões, né? Pelo que somente novas e persuasivas circunstâncias concretas vão poder modificar aquela decisão, ou o entendimento do magistrado vai poder ser outro, mas em regra, em tese, ele vai ter que se guiar por aquele entendimento daquele momento, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a adoção de crianças por casais homoafetivos, né? A primeira demorou muito para acontecer, muito, mas depois que aconteceu, várias outras crianças puderam ser adotadas e os juízes, eles tinham que se guiar naquele entendimento. Gente, as bases da decisão, os fundamentos, né? As circunstâncias do caso são diferentes para cada um.
Porém, a decisão, o precedente, que foi possibilidade de casais homoafetivos adotarem crianças, é o precedente que eu tenho que considerar. Então, eu vou conceder a adoção? Sim. Mas, por quê? Porque existiu esse precedente anterior nessa mesma circunstância. Mas eu tenho que observar vários outros pormenores do caso, né? Na hora do julgamento. Mas a ideia do precedente da adoção foi aberto naquele momento e serviu para balizar outras tantas decisões naquele sentido, tá certo? Tal sistema preserva a ideia de continuidade, assegurando a igualdade de tratamento para os litigantes. Eu acho que eu não precisava falar isso, né, galera? Em situação idêntica e poupando os julgadores de reexaminar regras, né? Já foi julgado assim, então quem sou eu para modificar uma regra? Até porque, se, por exemplo, depois dessa primeira decisão, um juiz julgar desfavorável, ou seja, não permitir, de acordo com a sua fundamentação, com o seu livre convencimento, quando recorrer para o tribunal vai acatar sua própria jurisprudência e vai dizer, olha, tem que conceder a adoção, não tem por que não conceder, sendo que as circunstâncias concretas são muito parecidas ou quase iguais com a circunstância do outro caso concreto, que abriu o nosso precedente para esse caso. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Morro de saudade de vocês, as nossas conversas do nosso sextou, mas é por uma boa causa, tá todo mundo em casa se cuidando, né? Assim eu espero. E eu vou lançar umas questõezinhas para vocês lá no portal, tá certo? E na sexta-feira a gente tenta começar a aula discutindo essas questões, tá bom? Beijo, beijo. Vou encerrar aqui a reunião, tá?